Estudo na Escola de Ensino Básico, professora Salete Scott dos Santos. Meu nome é Gabriel da Rocha Cardoso, estudo na turma 303 e vim hoje falar um pouco da Revolução Russa. Em 1917, Lenin tomou o poder da Rússia e declarou o regime socialista, o que ficou conhecido como Revolução Bolcheviques. Mas para a gente entender um pouco melhor, vamos ter que voltar em 1905, onde César era uma espécie de um rei na Rússia. Seu governo era absolutista, centralizador e autoritário. Ele mandava em tudo, não havia nenhuma constituição. A Rússia estava muito atrasada em relação aos outros países. Foi a última a abolir o feudalismo. Com isso, começou a investir na industrialização. Em 1907, ainda era um país majoritariamente rural de camponeses. A Rússia estava atrasada em todos os sentidos e acabava de perder uma guerra para o Japão, perdendo território, dinheiro e muitos soldados. Com isso, o povo estava muito revoltado. Então resolveram fazer uma passeata passiva em São Petersburgo, com cartazes pedindo por paz, comida e saúde. César, em resposta a isso, mandou executar todas as pessoas que estavam lá, e esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. O massacre só aumentava a revolta do povo, que estava sendo influenciado por novas ideologias que estavam surgindo na época, como o socialismo, idealizado por Karl Marx, que pregava o fim da sociedade privada e o fim da desigualdade social. Os russos viam no socialismo uma forma de alavancar os países das cinzas, mas ele se dividiu em dois grupos. Os mencheviques, que eram a minoria, acreditavam que primeiro deveria se alcançar a democracia para depois chegar ao socialismo. Do outro lado, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, que acreditavam que devia ter uma mudança geral e que, se fosse necessário, armada e violenta. Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra, por ordem de César Nicolau II. O povo era totalmente contra, porque estavam todos despreparados, mas mesmo assim César persistiu. Em 1917, com o aumento da crise, César foi morto, dando origem ao governo provisório, que também não tirou a Rússia da guerra. Lenin fez uma enorme campanha, prometendo tirar a Rússia da guerra e acabar com a fome. Lenin invadiu o palácio e declarou o governo bolcheviques, e implantou de vez o socialismo. Ele era muito autoritário, porém fez tudo o que havia prometido. Tirou a Rússia da guerra, além de ter confiscado os bens da elite russa, o que gerou uma grande guerra civil, muito violenta, entre o Exército Branco, formado pelos mencheviques, e o Exército Vermelho, formado pelos bolcheviques. Para vencer, Lenin, que era do Exército Vermelho, declarou uma série de medidas chamadas comunismo de guerra. Ele estatizou tudo, confiscou a produção dos agricultores para financiar o exército, o que acabou fazendo uma grande inflação no país, que deixou o país por um tempo sem a moeda. A Rússia estava em decadência, então Lenin criou a NEP. Para estruturar o país, ele deu algumas liberdades econômicas, como a volta do comércio do dinheiro, permissão de pequenas propriedades privadas e a criação da URSS. Em 1924, Lenin veio a falecer, o que gerou a grande pergunta: quem iria assumir o poder? De um lado, tinha Trotsky, que defendia a expansão do socialismo, o que era mais importante. Do outro lado, Stalin, que era de um enorme cargo político, que definia que o mais importante era tornar a URSS instável e forte. Stalin ganhou e mandou matar Trotsky. Stalin criou os planos quinquenais, com o objetivo de desenvolver a economia russa, criou muitas indústrias e tornou o país mais desenvolvido da época. Ele era muito autoritário e ordenava perseguição e assassinato aos traidores. Ele espalhava espiões pela cidade. Todos os traidores eram enviados para campos de concentração na Sibéria, onde trabalhavam até a morte. A União Soviética durou 74 anos e só se dissolveu em 1991, com o fim da Guerra